Obrigado, tia Sônia, né? Obrigado a todos pela presença. É com a grande satisfação que a gente, quando é convidado ao trabalho, a gente aceita, junto com a nossa amiga Rosângela na direção aqui do virtual. E foi no ano passado que nós fizemos o encerramento do ciclo, né? E é com alegria que esse ano a gente abre esse ciclo 2025. E uma das minhas prerrogativas, né? É que eu não venho aqui para trazer um estudo pronto, né? Eu venho aqui para construir um estudo junto com todo mundo. Cada um tem um pouquinho para contribuir. E é interessante a gente começar a entender esse livro que eu confesso não conhecia, né? É um dos livros que Kardec escreveu, mas eu nem sabia da existência dele. E aí, quando eu vi, que livro é esse? E aí fui instigado, fui ler, fui estudar e vi a grandeza que é, né? E a necessidade. E importante a gente entender o contexto do processo mediúnico ao longo dos milênios, porque sempre foi um motivo de curiosidade para nós encarnados, né? Esse meio de comunicação com o plano espiritual. E sempre houve os sábios, os oráculos, né? Os grandes líderes tentando buscar informação, e foi dentro da doutrina espírita que houve uma codificação, uma organização, né, para que nos permitisse estar aqui hoje. E eu fico imaginando lá no começo, quando o próprio professor Hipólito foi convidado para ver o fenômeno das mesas girantes. E ele questionou, né? Mas como assim mesa girante, né? Isso deve ser algum processo magnético, elétrico, a eletricidade estava surgindo naquele momento, né? Deve ser algum efeito da eletricidade nos corpos físicos. E aí os colegas dele falaram, não, mas a mesa dá respostas, respostas inteligentes. E aí foi que instigou ele a conhecer um pouco mais. E era um fenômeno que não era um fenômeno isolado, né? Então, a própria espiritualidade estava com vontade e necessidade de cumprir as promessas e se manifestar. E todos nós temos curiosidade com esse plano espiritual, né? É comum que as pessoas venham para a doutrina espírita em busca do fenômeno, de conhecer o fenômeno, de estudar o fenômeno. E eu fico imaginando, então, lá em 1850, 55, foi quando o professor Hipólito conheceu as mesas girantes e teve acesso às primeiras perguntas e foi organizando. Quando ele lançou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, em 1857, o frenesi que deve ter causado nas sociedades, não só na Europa, mas também na América e em outros países, essa corrida desesperada para poder se comunicar com a espiritualidade, né? Porque é algo que está dentro do nosso coração. Ainda há pouco fizemos a prece pelos que recém nos antecederam, né? A saída da carne. E a gente tem essa vontade de se comunicar, de entender. E quando do lançamento do Livro dos Espíritos, isso deve ter causado por todas as áreas da sociedade uma corrida desenfreada, né? Ah, existe, tem como eu falar com o meu antepassado, com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com meu avô, né? Com o filho que já foi. E isso deve ter pessoas tentando de todas as formas. E ele teve que fazer com uma certa urgência. Como nós tivemos agora o problema da Covid recentemente, né? Que tivemos que criar às pressas uma vacina, medicamento, alguma coisa que salvasse a humanidade, ele teve que criar também algo correndo. Por isso, esse manual prático, né, sobre a comunicação às manifestações espíritas, que ele fez em uma edição apenas. Por quê? Ele já estava montando, estruturando o livro dos médiuns, que foi o que veio substituir e fazer parte do Pentateuco. Então, esse movimento todo que foi obrigado a se criar, era um novo jeito de se comunicar. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho volta aqui.
Foi necessário, então, né, criar novos vocábulos, já que havia uma comunicação, uma necessidade. O povo queria se comunicar e ele precisava que todo mundo falasse a mesma linguagem, o mesmo estilo. Então, a apresentação do livro, né, a capa dele hoje é essa aqui, né? Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Essa necessidade de criar uma linha de vocabulários, termos que até então eram tidos como com outros objetivos, por exemplo, fala do próprio espírito, fala de alma, fala do perispírito, né? Então ele traz um entendimento que primeiro homogeneizar a conversa entre as pessoas, para que todo mundo, quando falasse um termo, todos soubessem ao que se referisse. E isso foi o necessário. E hoje a gente começa a analisar. Eu tenho trabalhado bastante no mercado, de investimentos e termos que até então eu não conhecia, mesmo no português e inglês, né? E a gente precisa se familiarizar. Então, a primeira coisa para você haver uma comunicação entre dois lados, é importante que você saiba o que significa cada palavra, cada termo. E são termos técnicos, muitas vezes, né? Então, quando a gente abre um canal de comunicação, seja ele com o plano espiritual, que é o caso que Kardec traz aqui, explicando alguns termos que os espíritos vão nos trazer, a gente precisa se familiarizar. Então, ele contextualiza isso e traz esses novos vocábulos para a nossa linguagem, para que a gente, ao se comunicar com essa espiritualidade, saiba do que estamos falando. Ele faz, então, como pedagogo, de uma forma clara, de uma forma bem específica, educativa, né? Ele divide esses vocábulos em alguns termos, como doutrina. Então, ele traz termos que vão falar sobre a doutrina dos espíritos, vão falar sobre os espíritos, sobre as emancipações da alma, sobre as manifestações, né? E os estilos de médiums e agentes de manifestações. Então, ele trata esse novo contexto, esse novo jeito que as pessoas tinham uma sede enorme de exercitar, de vivenciar, que é a comunicação com os espíritos. Ele pega e conduz pela mão, né? Ele fala, ó, quando fizer desta forma, esse é o jeito de se falar com isso. E aí a gente vê esse trabalho da pedagogia dele, né? Esse movimento de educação, porque a mediunidade ela estava com uma grande sede, né? Ela vinha alimentando e nutrindo essa necessidade das pessoas de conhecimento. E para que isso acontecesse de uma forma bem clara, que não houvesse entroncamentos, né? Ou melhor, que houvesse o menor número de entroncamentos possíveis, ele trouxe essa questão dos vocábulos. E também uma outra ideia que nós temos comum, né? Nós, como seres humanos, acreditamos que porque a pessoa desencarnou, que virou santo, né? Então, a gente começa a pensar que é o espírito se comunicando, vamos ouvir com atenção, né? E aí ele nos mostra que mesmo na espiritualidade é uma continuidade do que a gente tem aqui, ou seja, né? Vamos falar diferente, né? Que nós aqui somos uma continuidade do que tem lá, porque viemos de lá para cá e voltamos para lá. Então, existem espíritos de várias ordens diferentes, né? Existem espíritos de níveis elevadíssimos e existem espíritos assim como nós, assim como a tia Sônia falou, né? Que somos os que estão engatinhando, estão começando a se desenvolver. Por isso que estamos nesse planeta, abençoado em desenvolvimento. Estamos evoluindo junto com o planeta. E ele vem mostrar para nós que mesmo na comunicação com esses espíritos, né, há uma necessidade da gente entender qual é a classificação, não seria bem classificação, mas seria que momento do desenvolvimento esses espíritos se encontram. E ele divide isso em três ordens, né? Primeira, segunda e terceira ordem, e cada ordem ele coloca classes. E eu até ouso dizer hoje, com um pouquinho mais de propriedade, que essas classes elas apenas são um título, que ali dentro tem N outras níveis, né, de evolução de cada um. Assim como a gente tem na nossa vida.
Às vezes você vai na faculdade, a faculdade te dá um ensino, mas na mesma sala de aula, aqui tem vários professores e professoras, né? Tem alunos que são mais aplicados e se desenvolvem melhor. São alunos nota A, nota, né? A mais, e tem outros que estão ali só para cumprir tabela, para comer merenda. Então são os alunos C, D, mas na mesma série. Então a gente vai ter dentro da evolução dos espíritos, por exemplo, quando a gente fala dos espíritos impuros, que é a 10ª classe, né? E ele começa trabalhando da 10ª para a primeira classe, a gente vai ver que são espíritos, mas ali dentro mesmo desses espíritos impuros, que são os zombeteiros, aqueles que ficam tirando, procurando o mal para as pessoas, né? Então, esses mesmos espíritos eles têm níveis diferentes. Tem aqueles que já estão com um pouquinho mais de consciência, que já estão com um pouquinho mais de expertise, que estão buscando melhorar. E tem aqueles que estão voltando, né, querendo ficar naquele estágio. Isso faz parte de nós, né, nós seres humanos. Ele traz também a questão dos levianos, que é aqueles que vêm para brincar conosco, né, que ficam trazendo mensagens. Os pseudo-sábios. Então a gente vai ver que tem espíritos, embora não tão bem intencionados, né? Passam a imagem de que são bem intencionados, de que eles estão ali para cumprir um papel de grandeza. Então, mas fingindo, né? Porque a gente sabe que é pelo fruto que se reconhece a árvore. E é importante a gente prestar atenção assim, qual é o conteúdo real que essa entidade, né, que esse espírito na comunicação, quando a gente fala dentro do processo mediúnico, qual é a real intenção desse espírito quando ele traz essa informação? Por que que ele quis? Qual é o movimento que ele quis fazer? E aí ele traz os espíritos neutros, os batedores e perturbadores, isso tudo na terceira ordem. E é comum que a gente entenda que o nosso planeta, nos últimos milênios, nós, né, fazemos partes dessa terceira ordem. Alguns com melhores notas, outros nem tantas boas assim, mas estamos buscando, né, mirando a segunda ordem. Nós estamos aqui para atingir a categoria 5, né? A classe 5 que são os espíritos benfazejos. Por isso é que toda doutrina, quando vem, fala assim que fora da caridade não há salvação. Porque fazer o bem é o que vai nos levar para essa segunda ordem, que vai nos levar para o engrandecimento. E a doutrina também vem nos orientar para a gente instruir-nos, que são os espíritos sábios, aqueles que sabem aplicar a inteligência, o conhecimento adquirido no dia a dia. Porque sabedoria não é apenas acúmulo de conhecimento. Sabedoria é saber colocar esse conhecimento que eu adquiri em prática, em vivência. Isso que é importante. Isso vai me levar à sensatez, né? A ser uma pessoa sensata, a saber fazer o bem para as pessoas de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente e sensata. Saber que eu vou fazer o bem e não esperar nada em volta, nada em troca. Então, tudo isso é que vai me levar para ser na categoria de espírito superior, porque eu sei distinguir, eu consigo identificar nas pessoas as suas reais intenções. Então, quando ele traz esse olhar e ele classifica esse espírito, porque nós ainda temos necessidade de ver isso de uma maneira linear para interpretar melhor. Mas esse desenvolvimento, né, que vai chegar, ele chega na primeira classe, lá na primeira ordem, como os espíritos puros, é uma linha que não tem fim. Ela não, ela é infinita, que a melhora para nós, para as nossas imperfeições, elas não têm fim. Elas são melhoras infinitas. Nós sempre podemos melhorar em algum ponto. Então, até chegar à divindade, né? Que é de Jesus para cima. Então, hoje, o que a gente olha e enxerga como espírito puro, para nós, como modelo e guia, é Jesus, o Cristo. Mas ele mesmo, né? Dali para cima deve haver mais motivos para se alcançar pureza, para se alcançar elevação. Então, porque nós estamos em evolução constante.
E isso faz com que a gente, ao ouvir uma manifestação mediúnica, uma manifestação de um espírito, possamos não apenas nos apegar ao nome do espírito, mas sim a mensagem que ele tem para deixar para nós. Eu lembro de uma vez, de uma certa feita, assisti uma palestra onde a pessoa trouxe em forma de piada. E eu fiquei imaginando aquilo, o quanto que isso é real, né? Numa casa espírita, se eu não me engano, na Bolívia, ou na Colômbia, era um país aqui da América Latina, mas poderia ser aqui no Brasil, poderia ser em Angra, né? Poderia ser em qualquer lugar. Um espírito veio durante a reunião mediúnica, se apresentou, falou o seu nome, né? E disse que iria voltar num segundo momento para dar uma mensagem. E ele chegou com um tom bem célebre, né? Falou assim, meu nome é Jesus e eu vim aqui avisar vocês que na próxima semana eu venho para transmitir uma mensagem. E eu gostaria que vocês convidassem uma pessoa em especial, ainda falou o nome da pessoa. Então, aquele momento, né, aquela mensagem daquele espírito causou assim um burburinho. Imagina, Jesus no nosso centro espírita para trazer uma mensagem, né? Na semana seguinte, a casa não cabia gente, era dentro, fora, todo mundo. E aí, quando o Espírito chegou, falou assim: "Ó, eu sou o Jesus, o sapateiro que trabalhou durante anos ali. Eu vim aqui para mandar mensagem para o fulano. Fulano, olha, cuida, tem vida após a morte." Então, fica como uma piada, mas é importante que a gente se prende muitas vezes, né? Ao título e já, ó, grandeza que tem. Mas existem várias oportunidades que a gente tem na vida para conhecer esses espíritos e estar com eles junto conosco, né? E é importante que a gente primeiro conheça a mensagem. E não é só porque foi uma mensagem mediúnica que é pura, é boa. Não. Qual é o cunho? Qual é a interpretação desse texto? Qual é a intenção dessa entidade de trazer essa comunicação para nós? E esse foi uma das preocupações de Kardec, né? Não é porque a pessoa tá se comunicando com o espírito, que é uma mensagem positiva, né, salutar, e eu tenho que cumprir ao pé da risca. E aí ele vem falar dessas manifestações e quais os tipos de manifestações que a gente encontra no movimento, né? Dentro do movimento espírita nascente, naquela época, lá em 1857, quando esse livro foi editado. Então, a primeira manifestação que ele traz são as manifestações físicas, né? Onde se denominam, a que se limitam aos fenômenos materiais, como ruído, movimento e deslocamento. Ele fala aqui especificamente e mais claramente das mesas girantes, que é um evento de fenômenos físicos, né? Levantar um objeto material, girar e bater. Então, isso tudo precisa, hoje a gente entende um pouco mais que precisa de um médium específico. Então, para cada tipo de manifestação, há uma mediunidade que vai atender especificamente esse movimento. O segundo tipo de manifestação que ele fala é as manifestações inteligentes, que são onde tem um cunho de uma comunicação, uma resposta, uma comunicabilidade com a entidade, né? Porque o fato não é apenas a manifestação por si, ela tem que ter uma lógica. E aí foi essa manifestação inteligente que convocou, né? Que instigou o professor Hippolyte a ir conhecer as mesas girantes. Porque pode ser mágica o fato de mesas flutuarem, né? Hoje a gente vê que tem muita coisa na ilusão de ótica que a gente passa, mas uma resposta inteligente significa que por trás dessa resposta, esse efeito inteligente tem uma causa inteligente. E foi isso que fez com que o professor buscasse entender isso e questionasse, né? Fosse realmente interpretar, conhecer e aumentar o número de perguntas que já haviam sido feitas para ele. A terceira são as manifestações aparentes, né? Que a gente muitas vezes não percebe, às vezes até pelo sonho a gente consegue ter essas comunicações e elas são bem comuns. Nós que não damos muitos valores, né? Para essas manifestações aparentes.
que a gente não se percebe, a influência que os espíritos têm no nosso dia a dia, que é um jeito de uma manifestação clara. O quarto estilo, então, são as manifestações espontâneas, que são as geradas de efeitos físicos, aparentes, e que podem surgir, como acontece em alguns casos bem específicos, né? Materializar-se. Já li casos a respeito de pegar fogo, né? Acender chamas em alguns ambientes. Então, essas manifestações, elas exigem também uma mediunidade bem clara, bem específica, não são tão comuns. Mas isso tudo era necessário à época para que a gente pudesse ter uma linha de trabalho, porque as pessoas queriam ver as manifestações, queriam ver os efeitos, né, os fenômenos mediúnicos. E ele precisou então criar esse beabá, essa cartilha, dizendo, ó, os passos são assim, tanto que é um livrinho curto, um livrinho de 147 páginas hoje, com todos os comentários. Então, é como uma brochura, tá? Ó, tá acontecendo por todo lado, todo mundo quer ouvir manifestações, quer conversar com os espíritos, então é preciso a gente criar um paliativo urgente. E ele fez esse livro que teve essa função. Mas é importante que a gente entenda o que que é comunicação, né? A comunicação é a troca de informações entre pessoas físicas ou encarnadas ou desencarnadas, né? Por meio de uma linguagem verbal ou não verbal. É uma habilidade essencial para a vida em sociedade que permite a partilha de ideias, sentimentos e experiências. Para haver comunicação, tem que haver entendimento. Se não houver entendimento, não tem comunicação. Eu já tive a oportunidade de ir acompanhando a minha mãe e a minha tia em algumas igrejas evangélicas, uma aqui no sul, inclusive, né? Na cidade de Estrela, e eu fiquei chocado quando um pastor abriu espaço para uma jovem, deve ser filha dele, e ela começou a falar em línguas, né? E eu assim, mas que interessante, né? Aí levantou meu lado estudioso, curioso, teórico. Sabe, mas que interessante isso. O que que essa menina está se comunicando, né? E aí eu virei para a pessoa do lado, que foi meu tio, que me levou assim, o que que ela está dizendo? Que eu não conhecia aquela língua dela. Não, ela está falando a língua dos anjos. Eu, tá, mas alguém aqui entende? Não, então ela não está fazendo nada. Para mim, ela está fazendo ali só um teatro. Que mensagem que ela está deixando? Então, para ver comunicação, os dois lados têm que entender. E aí a gente vê no processo da mediunidade o fenômeno de xenoglossia, né? É assim que pronuncia, Sônia? É, né? A xenoglossia. Então, quando tem esse fenômeno, só há comunicação se algum outro médium, alguma outra pessoa ali sabe o que está sendo dito. Porque senão não adianta nada eu aqui entre nós e começar a fazer uma palestra em grego. Para quem? Ou em hebraico? Quem vai entender? Tá? Então, não há comunicação. Para haver comunicação, tem que ter uma pessoa que entenda. E aí ele vem trazer essas categorias, né, que ele vai trazer os tipos de comunicação que tem. Tem aquelas frívolas, que são aquelas comunicações é, de brincadeira, né? E é uma coisa interessante que a gente vê bastante essas comunicações. Hoje em dia eu não ouço mais tanto, talvez porque eu tenha saído desse meio da juventude, né? Há pouco tempo, né, Sônia? Diga-se de passagem. Mas a comunicação com brincar com copo, brincar com tesoura, que eu já vi brincando, pessoas brincando com tesoura, né? Bota o alfabeto em cima da mesa, alguém bota os dedos ali, o copo vai percorrendo, ou a tesoura vai apontando. Então, são comunicações que as pessoas vão ali brincar, né? Que era como a gente imagina também as mesas girantes. Ah, eu vou casar? Aí é batido do sim. Ah, eu vou viajar, né? Será que eu vou fazer isso? E o espírito ali respondendo. Naquele momento, a gente entende que era para chamar a atenção, que era para despertar o interesse maior da sociedade para isso, né? Então, as comunicações espíritas, elas passam por esse processo da brincadeira para satisfazer a curiosidade e esse intuito mesmo nosso, né? De saber coisinhas frívolas, coisinhas bobas do dia a dia.
Ele tem a comunicação grosseira, que daí essas comunicações já são mais agressivas e a gente vê, eu ouso até dizer, né, que nos casos de internações, aí a Angela Freund pode nos ajudar mais, e a Xavier, pessoas com problemas psiquiátricos, muitas vezes eu ouso dizer mais do que 90% das vezes, é uma interpelação, é um momento mediúnico de uma forma grosseira, agressiva até, que essa pessoa está sofrendo e ela precisa de ajuda. E essa comunicação de uma maneira mais ostensiva, ela é para que a gente preste atenção e venha a atender essas pessoas. O terceiro estilo de comunicação são as comunicações sérias, onde há realmente um intuito das pessoas interpretarem, entenderem uns aos outros, né? E poder ajudar. E a quarto tipo de comunicação que ele traz são as instrutivas, que eu ouso dizer que hoje são as de cunhos mais científicos, onde a gente vai tentar entender e até melhorar esse meio de comunicação. Dentro desse processo, que a gente vai ver daqui a pouco também o estilo, né, das mediunidades. Eu não sei como está hoje, pois faz alguns anos que eu estudei a respeito do Spiricon, né? Que é aqueles coloca os aparelhos de comunicação com ruído e grava para ver que tipo de sons que se formam ali. É um jeito de buscar uma comunicação direta com o plano espiritual e havia, tá, um desenvolvimento. Eu não sei como que se terminou, como que está isso hoje, mas é uma evolução. E eu ouso dizer até que nessas comunicações com o plano espiritual, não está muito longe de nós termos um canal mais direto, né, através da tecnologia, com o plano espiritual. Talvez falte para nós ainda preparo para poder entender isso, né? Para poder criar isso. Ou até já esteja sido criado e nós ainda não temos oportunidade de ter acesso a esse material, a essa forma de comunicação com o plano espiritual, né? Porque, como o Chico falava, o telefone toca sempre de lá para cá. Mas a gente tem que fazer algumas chamadas às vezes, né? Nem com todo mundo, nem sempre. E uma coisa importante, quando a gente fala de comunicação, é saber escutar. Como eu disse, quando a gente fala quando vem um espírito e ele se manifesta, não é o fato dele estar desencarnado que dá a ele a autoridade ou o título de espírito puro, de espírito elevado. É preciso entender e entender com propriedade o que que ele está nos comunicando. Mas para isso, quem precisa estar preparado, não apenas ele com a comunicação, mas eu também, como ouvinte. E eu quero acrescentar aqui um estudo, que é um estudo que eu trago de outras, do meio profissional, tá? Isso aqui é os tipos de escuta que nós temos. E aí eu quero que você, né, que está aqui na sala agora, que você vai assistir essa gravação, que você pense com carinho. Qual é o teu tipo de escuta que você tá durante o teu dia a dia e principalmente quando você vai assistir uma palestra espírita, seja ele online, seja ele ao vivo, presencial. Que tipos de escuta que nós temos, né? Então, o primeiro tipo de escuta que se tem é o ignorando. Eu estou ouvindo o que o outro está falando, mas não estou escutando. Entra num ouvido e sai pelo outro. E eu estou ali como se nem estivesse. E aí o próximo nível eu vou fingindo, onde eu até emito alguns sons, né? Sim, né? Estou fingindo que estou ouvindo. Nos relacionamentos é muito comum isso. E o seletivo é quando tem alguma palavra que me chama a atenção. E aí eu começo realmente a ficar atento, né? Então, quando eu escuto algo que é do meu interesse, aquela, o meu processo de escuta entra para o atento. E do atento, eu passo para o proativo. O proativo é a interação, a integração, né? E o sistema mais apurado de escuta é quando eu escuto com o intuito de ajudar o outro a melhorar. É aí que nesse processo a gente chama de coach, né? Escuta coach,
que é a escuta que você vai fazer para treinar o outro, para melhorar. Se você parar para prestar atenção, o psicólogo está sempre nesse nível, né? Entre o atento, o proativo e preparado para te fazer perguntas para fazer você pensar melhor. Quando a gente está também dentro da casa espírita, do movimento de assistência para as pessoas, né? Aos encarnados, principalmente. Como é que se chama hoje, Sônia? Eu sou das antigas, né? Atendimento fraterno, é isso ainda, é isso? Né? Então, com o atendimento fraterno às pessoas, a gente tem que estar nesse sistema, tá? Você tem que cuidar. É comum que a gente flutue nesses níveis de escuta. Então, de vez em quando você está com uma pessoa que a pessoa não está te acrescentando nada. Então, você está ali entre o fingindo e o ignorando. E aí, quando ela fala alguma coisa que te chama atenção, e você entra, então, né? O seu ouvido seletivo traz você, você fica atento e começa a participar. E é interessante, eu olhando aqui esses níveis de escuta e pensando nas palestras, eu me pego assim às vezes, cara, e aí? Eu tô assistindo a palestra da Sônia. Será que eu tô o tempo todo entre o atento, entre o proativo? Ou muitas vezes eu tô ali e tô pensando no feijão que eu esqueci de guardar, na louça que eu não lavei quando estou em casa, o filho que, né, não fez isso, aquilo outro. Ou muito comum também, né? Pá, quem deveria ouvir isso aqui não sou eu, né? Seria a Regina. A Regina que deveria estar aqui assistindo isso. Isso não é para mim, né? Isso é para a Regina. Então, para ver a comunicação, é importante que você tenha uma escuta proativa e que você saiba filtrar. Então, quando há uma manifestação mediúnica, não é porque é um espírito desencarnado que é um espírito de luz, que é um espírito puro. É importante que eu saiba, saber fazer as perguntas para entender diretamente ao espírito, ou, né, perguntar para mim mesmo, aquele conteúdo ali, qual é a real intenção dele? Por que que essa pessoa veio aqui e deixou essa mensagem? Será que realmente isso é algo que vai trazer benefício para alguém no planeta? E a gente poder. E aí, esse papel dentro da sociedade espírita, ficou e ainda está, né, a cargo da sociedade, da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Eu lembro de alguns livros que a FEB, antes de editar, lia, não, deve fazer esse processo ainda hoje, né? Lê e fala assim: não, esse conteúdo não condiz com o espírita. Então, não é porque é um processo psicográfico de um médium X, Y, né? Médiums até famosos, a nível do Chico Xavier, não do Chico, né? Mas né, médiuns que escreviam junto com o Chico, foram parados de ser editados pela FEB porque o conteúdo deixou de ser condizente com o intuito, com o fruto do conteúdo não era condizente com o que a gente queria, né? Então, foi conduzido a fazer os seus trabalhos em outras instituições. Então, por isso que é importante que a gente saiba, né, distinguir e escutar com muita propriedade tudo aquilo que os espíritos estão nos trazendo. E eu imagino aquela época, né, onde a gente tinha pouco, onde buscar apoio. Então, é essa necessidade do livro de trazer isso com clareza, né? De interpretar. Não é porque está sendo uma comunicação de um espírito que isso vai virar regra para ser seguido. As regras são claras e bem específicas, estudadas, analisadas e criadas, né? O grupo de espíritos que estavam junto com Allan Kardec naquele momento era para criar de uma forma lógica, clara e conduzindo isso a um nível de elevação. E ele traz também os modos de comunicação, né? A comunicação sematológica, a tipológica, através de alfabetos, né? Através de movimentos, a psicografia direta e indireta, que aí ele foi trazendo e se instigando a saber modos mais rápidos de comunicação. E aí a gente foi percebendo que há uma linha de evolução. Passa até pelo processo da pneumatofonia, né, que é a psicofonia de uma maneira mais rudimentar, e a psicofonia em si, e isso vai trazendo uma velocidade à linha de comunicação com os espíritos. Então, hoje a gente vê, né, que médiuns
E existem aqui nessa gravura, a gente vê que tem o espírito ajudando de uma maneira intuitiva a mente do orientador, enquanto temos aqui também o espírito que está se comunicando de uma maneira mais agressiva, né? Um irmão precisando de ajuda, de um médium, ele ligado mentalmente à pessoa. Então a gente vê essas comunicações, os médiuns de uma maneira mais naturais, pessoas que nascem com mandatos mediúnicos, né? A gente fala com a mediunidade mais ostensiva, porque a mediunidade é uma questão orgânica, física. O nosso corpo serve como um aparelho de comunicação, como um celular. Aí ele traz médiuns naturais, facultativos, médiuns de influências físicas, motores tipológicos e de aparições, que são aqui, hoje a gente chama que são os médiuns de materialização, né? Que doam ectoplasma. Médiuns de influências morais, são os escreventes, os psicógrafos, os pneumatógrafos, os músicos, os falantes, comunicadores, os inspirados, os de pressentimento, videntes, sensitivos ou impressionáveis, né? Então, são os tipos, as categorias de mediunidade que o Kardec trouxe para nós dentro desse livro, mostrando as possibilidades, que não havia apenas um estilo de se comunicar, que poderia ser vários, e todos eles poderiam ser aceitos. Oi? Alguém falou alguma coisa? Bom, ainda falando do movimento de comunicação, ele chama atenção para a necessidade da gente prestar, cuidar sobre os meios, né, onde essas manifestações ocorrem. Ele fala principalmente os locais, os ambientes, né, o espaço físico, a conduta das pessoas que vão participar desse processo, né? Fala das relações dos espíritos. Então, ele vem falar desde o estilo da reunião, onde cada reunião é feita, o local, os espíritos que podem ser evocados, do processo de evocação desses espíritos, que linguagem que se deve usar com os espíritos, né? E uma frase muito interessante de um palestrante americano, quando ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que mais nos relacionamos. O que que ele quer dizer com isso? Que assim no plano físico, né? Eu me moldo o meu sistema, a minha cultura, o meu estilo de vida, as pessoas que eu mais me relaciono, também no plano espiritual, há essa necessidade, né? Os espíritos que vão estar me procurando como meio de comunicação, né? São espíritos que sintonizam comigo. Então, se eu tenho uma conduta duvidosa, se eu vivo em festas, em bares, né? As minhas ideias e as minhas conversas são ideias que vagam pelo mundo, vai ser mais fácil eu me comunicar e me sintonizar com espíritos que estão nessa linha de pensamento, de comportamento. Agora, se eu quero buscar uma conduta, uma comunicação melhor com espíritos de escola, é importante que eu tenha a minha conduta ao nível deles. Não que, havendo necessidade de um Emmanuel se comunicar, e se for eu o único meio que ele tem de transmitir o recado dele, ele vai deixar de usar. Vai ser um sofrimento maior para ele chegar no nível onde eu estou. Mas ele vai fazer isso porque ele tem um propósito a atingir, ele tem um objetivo. Agora, facilita se eu, dentro da minha conduta, do meu jeito, né, do meu comportamento, tiver mais elevado. Então, ele fica mais fácil de se comunicar. Então, quando ele fala ali, que é importante que os médiuns, né, as pessoas que vão participar das reuniões mediúnicas, que elas tenham uma conduta, que elas escolham melhor os lugares que elas frequentam, é justamente para evitar alguns constrangimentos com essas manifestações. Eu tive a oportunidade uma vez de chegar numa residência e o jovem devia ter seus 14, 15 anos, o Fernando, e o Fernando tinha brincado com a prima dele, mais um outro amigo, da situação do tesoura.
Então, bota a tesoura, bota o alfabeto e vai, né? A tesoura vai se mexendo no alfabeto. E ele veio, falou para mim e tal, ah, legal, mas tu sabe com o que que tu tava mexendo? Não, tu sabe quem tá se comunicando? Não, não, tu cuida, isso não é tão fácil tu fazer isso, né? Tu tem que cuidar com quem é que você anda chamando perto de você. E durante a noite ele foi dormir e durante a noite ele acordou sendo sufocado, né? Pensando que aquela entidade estava esganando ele. Então, devido a não saber com que lidar, né, do jeito que está fazendo, só por curiosidade, a gente se coloca em risco. E eu imagino isso lá no final do século XIX, todo esse fenômeno borbulhando as pessoas, e não era coisa só de adolescentes, que hoje isso é mais uma brincadeira de adolescente, né? Quantos adultos, quantas pessoas célebres queriam buscar esse conhecimento e faziam de tudo que fosse necessário. Então, esse livro que é as manifestações práticas, né? Um livro que instrui de maneira prática a manifestação com os espíritos, veio para suprir essa necessidade, para dar uma linha de trabalho às pessoas que tinham essa curiosidade. E logo na sequência, foi substituído pelo livro dos médiuns, aí sim, um livro com muito mais propriedade, com estudo com mais cautela, que traz mais conhecimento técnico, né? Então, hoje a gente baseia-se mais no livro dos médiuns, que é um livro muito mais completo e complexo, para a gente poder participar, entender e se desenvolver. Espero que tenha ajudado a todos a conhecer um pouquinho desse livro, ou ao menos instigado a curiosidade de conhecer, e estamos abertos, né, a perguntas. É isso, Rosângela? Sim, Jaime. Carli, teve alguma pergunta? Sim, bom dia a Bom todos. dia. Com você Sempre agora. tem algumas curiosidades a mais, porque o tempo da gente é tão pequeno, né? E o assunto é tão realmente instigante. Nós temos uma. Tem alguma coisa nesse livro que fala sobre obsessão? Especificamente, não. Tá? Mas ele fala da comunicação do modo em geral. Ele fala sim da influência dos espíritos, né? Traz esse olhar, e aí ele remete sempre ao livro dos espíritos, que quando fala da influenciação dos espíritos sobre o dia a dia, e que a gente tem que estar atento. Nessa obra, ele fica bem. O intuito dele é de instruir. Você deve cuidar disso, fazer dessa forma, agir assim. A comunicação e os termos são desse jeito, né? Mas o trabalho todo, quando ele vem trazer no livro dos médiuns, sim, aí ele vai falar um pouco mais dos processos obsessivos que a gente tem que cuidar, principalmente o médium tem que fazer ter esse cuidado, né? Certo. Tem uma outra pergunta. E a comunicação entre os vivos, os desdobramentos? Ele chegou a ter algum tipo de comentário, algum estudo sobre isso, ou na época ainda não? Não, na época ainda não. Não tinha chegado nessas viagens do corpo, né? Viagem astral que a gente fala, né? Não Hum. cheguei não lembro de nenhuma fala dele ter feito essa conotação. Até porque, assim, né? Se a gente vai parar para analisar, havia um incêndio na sociedade, o povo todo querendo se comunicar de diversas formas e precisava criar regras claras e firmes para que as pessoas seguissem uma linha de trabalho, né? É óbvio que não conseguiu, é humanamente impossível tu conseguir fazer com que as pessoas tenham unanimidade naquele comportamento. Alguns, como ainda até hoje, né? Ele fala assim, fala dos médiuns que cobram, ele fala dos tipos de mediunidade que se tem, né? Mas fala do exercício da mediunidade até para as questões frívolas, né? Se a gente vai olhar para as religiões de tendência africana, né? Onde tem o jogo de búzio, o jogo de carta, enfim, tudo aquilo ali é comunicação, é uma forma de se comunicar, é um jeito de acontecer. E às vezes as pessoas têm perguntas que são perguntas banais, perguntas frívolas. E os espíritos se dão a resposta, né? Dependendo do grau de intenção da pessoa, ele vem instruir. Que tipo de espírito se comunica ali? De todos os tipos, né? Não tem uma. Aí é o médium que vai estar ali
que vai trazer essa entidade para trazer a resposta, né? Não é que sejam espíritos impuros ou de terceira ordem ou de segunda ordem. Depende muito do trabalho do médium, do meio de comunicação que está ali e o seu agraciamento, né? Com essa entidade que tem o compromisso com ele de responder. E mais uma pergunta, um comentário ao mesmo tempo. Chico fazia o evangelho num prostíbulo. Então, sempre dependerá de como eu esteja em qualquer lugar, certo? Então, essa relação vai depender não do lugar que estou, mas de como eu estou. Isso O foi que, uma que, que ele pergunta. quis dizer ali com relação ao local e às manifestações espíritas, né? É, eu costumo falar isso para as pessoas, né? Se eu durante o dia, o sonho é a mesma linha, né? Se eu durante o dia tenho vontade de estar em jogos, em festas, em bebedeiras, né? Quando eu saio do corpo, o que que eu vou buscar? Essas minhas tendências, essas minhas vontades. Quando a gente fala do Chico indo nesse lugar, ele não vai lá para curtir o prostíbulo, né? Pelo contrário, ele vai lá para tirar aquelas pessoas daquele meio, vai levar luz às sombras. Ele não vai na sombra curtir o momento da sombra. Ele vai na sombra levar luz à sombra. Então, de novo, né? Remete lá a se conhece as árvores pelo fruto. Então, não é que a árvore está lá no meio do lodo, que é uma árvore ruim, mas que fruto que ela está dando? Então, o Chico e todas as outras pessoas, né? Vamos buscar um espírito de mais luz ainda, né? Quando Jesus fala assim, não é o são que precisa de médico, né? É as pessoas que são os doentes que precisam. Então, onde que Jesus passeava, trafegava, né? Entre as pessoas que tinham necessidade, as pessoas que tinham problemas. Então, esses que precisam do nosso cuidado. E aí que vem uma fala bonita, se eu não me engano, até que eu ouvi do Forte a primeira vez, né? Estar no mundo sem ser do mundo. É como a luz que entra no pântano e faz com que brote o lírio, né? Aquela beleza toda. Mas a luz não se contamina, né? Ela vai lá e faz o trabalho dela, dá força, dá energia e se mantém num outro nível. É isso, tia Sônia? Não temos mais perguntas. Obrigada pelos esclarecimentos. E aí, a tia Sônia agora assume. É, quando a gente tem um grande amigo, que também é um grande estudioso, né, Carly? Fica tudo muito bom. Se nós estivéssemos no presencial, quem estaria fazendo esse estudo para nós seria o Sérgio, né, Sérgio? Agora eu vou passar a palavra para ele, porque se o Jaime errou, o Sérgio está aí para corrigir. Ia, ia ser eu e Fala, o Frank. Sérgio. Vocês estão escutando um som no fundo? Não. Não, Não? não. Tem um churrasco aqui que tá uma música. Eu Ô já Jaime, fechei, ô Sérgio, então você ah, vai cair no churrasco daqui a pouco, né? eu já fechei janela, já fechei tudo, mas o som tá aqui dentro. Não, quem ia fazer o Frank, quem ia fazer o estudo éramos nós dois, eu e o Frank. Ah, que bom. Nós íamos ser uma dupla de dois. E como é que foi para você esse estudo? Faltou algum detalhe? Você quer Não, complementar? é aquela situação, né, tia Sônia? Cada um tem uma visão. Ele foi para um lado, de repente nós iríamos por outro, mas sempre dentro do tema ali, que é as orientações do nosso amigo Rivail, né? Rivail era o cara. Então a gente procura sempre seguir ele, porque ainda tem gente que fala que hoje em dia Kardec está ultrapassado. Infelizmente, essas pessoas que falam isso não conhecem as obras de Kardec a fundo, né? A gente jamais pode dizer que Kardec esteja ultrapassado. Mas, Até porque Kardec mesmo foi só o codificador, né? A obra não é dele, né? é, correto.
Mas ele soube arrumar tudo direitinho, né, Jaime? Ô, É interessante que esse livro, não vou falar que ano que eu li, né, gente? Senão vocês vão descobrir a minha idade, né? Ângela Lopes está doida para saber a minha idade. Não vou contar. Aí. É tão importante esse livro, como o Jaime destacou logo no início, né, Franklin? Porque naquela confusão, na balbúrdia do momento, Kardec foi muito show. Ele correu e botou uma cartilha básica para a gente não se perder. E desde então, essa cartilha, ela entremeia todos os nossos estudos, porque se eu estou como médium, eu tenho obrigação de saber que tipo de comunicação eu estou me colocando à disposição. Não é mais Kardec, não é Jesus que vai pontuar para nós. Sou eu, né? Que tenho que saber se a minha manifestação, naquele momento, é de frivolidade, se é de um espírito brincalhão, e o que que eu vou fazer para conduzir isso? Não vou impedir, né, Jaime? Eles têm que passar para serem orientados. Mas será que é o espírito que está nessa condição moral? Ou eu também estou fazendo, né, conivência com essa condição moral do espírito, por isso a facilidade daquela comunicação? Eu tenho que estar atenta e vigilante o tempo todo. Posso passar uma comunicação, por exemplo, em que os espíritos falem muitos palavrões? Franklin, o que é que você acha? A senhora podia repetir, por favor, se a senhora podia dar passagem a um Por espírito. exemplo, o médium pode dar uma manifestação em que o espírito fale muito palavrão e o médium repita tudo? Olha, o que eu tenho a falar, vocês me perdoem, mas se isso acontecer é porque o médium é mal educado, assim como o espírito, entendeu? Além de não ser um médium preparado, entendeu? É isso com o estudo principalmente do livro dos médiuns, mas se o médium deixa passar isso, mostra um profundo despreparo do médium e um pior ainda é que ele é tão promíscuo quanto o próprio espírito. Quer dizer, semelhante atrai semelhante. Por quê? Porque antes da manifestação, tudo que o espírito vai expor passa por ele. Passa por ele. E se ele passa para frente, é porque ele está ali juntinho com o nosso irmão. Então, de jeito nenhum, em médium preparado, uma reunião séria, né, com médium sério, numa casa séria, isso jamais poderia acontecer. É o que eu Muito penso. bom. Muito bom, Franklin. Porque, na verdade, o freio, né, é o médium, ele Isso, é o filtro. Mesmo que ele receba uma entidade sensual, ele não pode deixar aquilo passar, mesmo que haja uma conivência, uma interação de comportamento. Porque nós somos uma fábrica, né, em que todos esses produtos nós também fabricamos. De alguma isso, maneira, várias vidas, tivemos muito uso da sensualidade, da promiscuidade, dos palavrões, de tudo. Tudo isso faz parte do nosso sistema. Mas a educação vem justamente para nos ajudar a ir melhorando esse interior nosso. Porque se eu continuo fazendo parceria com essas vibrações, é sinal que eu estou me colocando sem o cuidado de educar-me. Então, na hora que vem, eu tenho que trancar, morder a língua, mesmo que aquilo ainda esteja dentro de mim, mas é o meu trabalho de educação interior que eu estou fazendo naquele momento. Por isso que a mediunidade não é para socorrer o outro, né, Sérgio? A mediunidade é para que eu me socorra das minhas necessidades, dos meus vãos, das minhas escuridões,
para que eu possa controlá-las através das manifestações que são parcerias, né? Que são parceiras daquele meu jeito de ser. Teve um período em que havia manifestações muito ruidosas. Então, o pessoal dizia: médium é mal educado. Olhando assim, mas se nós pararmos para pensar, aquela manifestação ruidosa também era o grito do próprio médium, em necessidade de ser ajudado. Então, na hora da manifestação, é tão coladinho uma coisa com a outra que a gente tem que cuidar, principalmente esclarecedor, de saber que naquele momento, aquela dor também pode ser do médium. Isso. Deu para E entender? deu mais Não é, uma não é coisinha. isso? Não é só do espírito, é também do médium. Eu Isso. gosto sempre de contar o caso da nossa companheira Lurdinha, né? Deus a tenha onde ela estiver agora. Ela não dava passividade a espírito turbulento e barulhento e trevoso. Aí nós nunca entendíamos, porque ela sempre fazia com muita calma, com muita leveza. Até que um dia descobrimos, ela mesmo contou: ah, eu não deixo, não, porque eles vão fazer um estrago dentro de mim. Aí a gente falou: mas se você não ajudar, o estrago dentro de Claro. você vai continuar. Você tem que deixar isso ser. Deu para entender? Deixar isso sair, ajudando. Você também se ajuda. Esta é a finalidade da mediunidade. É uma potência da alma para nos ajudar enquanto ajudamos o outro. O psicólogo, o professor, o trabalhador da obra, aquele outro profissional, ele não está ali só para fora, ele também está ali pegando aquilo tudo como ferramentas do seu próprio interior, para a sua própria alma, para o seu próprio tratamento. Senão não teria graça, né, gente? Uns melhores do que os outros. Muitas vezes a gente está atendendo alguém e a gente fala: nossa, até isso eu estou precisando, não é verdade? Até isso eu estou precisando. Às vezes já me bota umas verdades para nós, uns quadrinhos lindos, aí eu leio aquilo e falei: meu Deus, dali sai um outro pensamento, aí eu devolvo para ele. Mas aquilo tudo é meu e dele, é dele e meu. Dele mandando para alguém, alguém lendo, mandando para ele um retorno, porque tocou. Tudo no universo é uma rede perfeita, nada é para fora. Tudo que acontece é para nós. Nós é que somos os grandes trabalhadores de Jesus, mas aqueles que estão no grande aprendizado nessa escola abençoada. Ok? E o Frank estava falando alguma coisa, tia Sônia. Pode, quem quer falar? Não, rapidinho, conforme o Sérgio falou, a gente ia seguir um outro, né? Uma outra linha, assim, tudo em cima desse livro. Eu me lembrei quando o nosso companheiro Jaime falou sobre uma pergunta de alguma companheira, ele tocou assim, muito rapidamente sobre essas viagens astral que o Kardec, né? Isso é uma coisa muito interessante. Esse livro do qual deu origem ao estudo de hoje, Kardec desculpa, ele cita três personagens: Emanuel Swedenborg, o Conan Doyle e um americano, não sei, Dave. E eles tinham, né? Eles tinham esse tipo de fenômeno mediúnico, né? Essas viagens astrais onde o Emmanuel Swedenborg falou que recebeu Deus e isso está tudo na revista Espírita. Kardec trata disso, dessas viagens, dessas colônias, disso tudo, já na revista Espírita. Então, o pessoal costuma falar: ah, não, porque Kardec não tratou disso. Muito pelo contrário. Kardec tratou e tratou muito bem, e tem, inclusive, tia Sônia,
um texto na Revista Espírita de 1859, que eu convido todo mundo a ler, que é interessantíssimo, né? E que ele fala sobre criações do pensamento. Depois que a gente lê, depois que eu estudei isso, eu passei a analisar esses relatos ditos, né, de colônias ou zonas de perturbação de uma forma totalmente diferente. Por quê? A gente tem que passar por isso que é bom o estudo, a ver o pensamento de Kardec, a forma com que ele trata isso é muito espetacular, muito bom. Muito Então, bom, Carly. eu ia falar sobre isso, né? E que o pessoal fala muita besteira, né? Ah, porque as colônias não existem. Kardec trata disso de uma maneira tão didática, tá? Que a gente fica vendo só uma inteligência como Kardec podia tratar desse assunto como ele tratou na Revista Espírita. Muito Chama bom. Manifestações do Pensamento. Olha, uma coisa fantástica, fantástica. Isso. A gente tem que olhar a coisa com o pensamento de Kardec, né? A gente, porque não existe, o pessoal fala não existe. Não existe por quê? Vamos estudar, ver o que é É, Kardec, porque tudo tem que ser baseado em Kardec, né? Mas é você, isso aí, mer- tá? Já você falei muito. mergulhou, você mergulhou na obra fantástica, né? Revista Espírita, né, Jaime? Que é uma das coisas assim que eu trato com muito amor e carinho, porque ali tem tudo, 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 tudo. tudo. No ano, já que você falou em ano, a minha memória lembra, 1864, Kardec fala da homogeneização das assembleias. E Jaime foi feliz quando trouxe esse tópico para a gente lembrar da importância, né? Enquanto um fala, o outro está atento e pensando, tentando acompanhar o raciocínio de quem fala, porque é nessa homogeneização que nós todos somos tratados de forma com qualidade, com amor, dentro do aprendizado que a gente assimila. É muito natural que o nosso pensamento fuja em determinados pontos, né? É uma questão de aprender a disciplinar-se na hora que o professor está dando aula, na hora que o palestrante está falando, na hora que alguém está conversando com a gente, na hora que nós estamos fazendo um atendimento fraterno, mergulhar, né, naquele processo para absorver bem no aprendizado que nós precisamos. E Kardec fala isso, que na comemoração do Dia dos Mortos, que todo mundo condena quando a gente fala em mortos, ele fala essa palavra, ele faz, tem duas revistas espíritas que se refere à comemoração do Dia dos Mortos. Tanto ele como a Amélie Boudet, a esposa, faziam esse trabalho, essa Assembleia Geral, onde havia manifestação dos espíritos com a comunicação, com a psicografia, junto de uma assembleia grande, e o discurso de Kardec era falar da homogeneização dos pensamentos. É lindo esse texto também. É, Então, hoje nós estamos ricos demais, né? Rosângela, temos ainda, dentro daquilo que nós estamos programados, um pequeno tempinho. Nós vamos oferecer, Carli, para você instigar aqui a nossa plateia linda, 5 minutinhos, para você ver quem mais vai falar e perguntar. Porque se deixar comigo e o flank, a gente fala o resto do dia. isso. Vamos, Carli? Vamos lá, vamos ver quem é que a princípio se coloca aí para poder falar um pouquinho. Lídia, alguma pergunta em especial? Ângela Freund, Daqui a pouco não precisa ser uma pergunta, uma dúvida, mas algo que queira acrescentar, participar, né? exatamente. O conhecimento é uma construção coletiva, né? Pedro, Não, eu acho que foi tão bem colocado, esmiuçado aí pelo Jaime, que sinceramente eu não tenho nada, quer dizer, só eu estou ainda assimilando. verdade. São muitas formas, né, de se colocar, da gente olhar o outro olhar.
E como o Franklin falou, às vezes um estudo vai direcionando um novo momento de olhar, né, para aquela mesma situação, um Isso. despertamento aí para a gente poder buscar, né, mais esse conhecimento desse livrinho. A Bebel está ali com a mãozinha. Vamos lá, Bebel. Diante do estudo que nosso irmão Tânia fez, e o estudo que se para quem precisaram, não seria interessante a gente dar mais uma continuidade, já que eles foram focar em outra linha desse mesmo estudo? O que, que vocês acham? Vocês conseguiram ouvir? A Sim. Bebel, a Bebel colocou como o Sérgio e o Franklin fizeram um outro olhar, né, sobre esse livro, se continuasse, né, tivesse uma nova oportunidade para eles também se colocarem. Mais ou menos isso, Bebel? O que que vocês Sérgio, acham? Ela abriu para todos. Quem é, quiser se colocar, por Sérgio, favor. agora você só tem 2 minutinhos, porque o Sérgio vai fazer, junto com o Franklin, esse mesmo estudo na reunião presencial que eles iriam fazer hoje, né? Então, Bebel, nós vamos ter essa oportunidade, e quem quiser ouvir o Jaime, o Rodrigo gravou, né, Rodrigo, esta palestra, e ele vai publicar para nós depois. Fala, o Sérgio, um pouquinho para a gente fechar esse estudo. Ô, Sérgio, desculpa, perdão pelo spoiler que eu dei do nosso estudo. Normal. Não tem nada? Tá mudo, Sérgio. Ele está Tá, exercitando a nossa audição mediúnica. É que o meu som aqui, de vez em quando, ele está falhando. Agora estão ouvindo, né? Agora dá para ouvir os peixes de luz. Então vamos ficar assim, né? O Frank já deu um pequeno spoiler. Nós vamos fazer o presencial em Muriqui esse ano, né? Nós vamos decidir, né, tia Sônia? Nós temos data, eu acho que é maio e julho. Ou Júlio, é. Se for em julho, vai ser melhor ainda, que é o mês de 20 anos da nossa casa. E... Marco, Então, anota aí, Marco, para conversarmos com a Aninha. então, se for em julho, a caravana vai lá comemorar os 20 anos da Casa de Zé Grosso, né? E Eita, aí vamos ouvir o estudo que seria hoje, né, Frank? muito bom. Valeu, então, Isso. gente. Com isso, então, nós terminamos, né, Jaime? Mais alguma anotação final, Jaime? Um minutinho? O importante é a gente ressaltar, né, que embora esse estudo trazido à luz por Allan Kardec, é importante hoje, ainda hoje, nós, como médiums, sabermos e vivermos em cima dessas instruções práticas, né? Então, os nossos pensamentos, os nossos locais que frequentamos, né? As nossas intenções. Quando a gente está se comunicando não apenas com os desencarnados, mas com os encarnados também, né? Saber o que que eu estou escutando, por que que eu estou escutando, qual a minha intenção com isso, né? Então, até ontem eu estava conversando com uma pessoa a respeito de resultados, né? Nós batalhamos no dia a dia e é importante essa batalha, olhando porque a gente precisa sobreviver hoje. Mas a nosso real intuito tem que ser lá na frente, né? Daqui a 50, 100, 200, 300 anos, como que eu quero estar? Então, eu olho para lá e a minha atitude hoje, meu comportamento hoje, tem que ser como se eu já estivesse lá. Então, olhando para aquelas categorias, as classes dos espíritos, né? Não importa qual a classe que eu me sinto hoje, mas assim, para qual classe desses espíritos, qual o nível de elevação que eu quero para mim? E eu já começar a ter meu comportamento mental, físico e intelectual em cima dessa categoria para onde eu quero estar. Isso vai facilitar com que eu me torne esse espírito elevado, né? Que estou na Terra em busca de elevação, em busca de melhoria. Então, já ter o comportamento em busca desta melhoria.
Ah, vai ter uns escorregões? Vai, normal, né? Nós estamos aqui, estamos na caminhada. Mas quando eu logo que escorregar, que eu saiba me levantar e voltar para minha compostura, né? Como aquela que eu quero que todos me identifiquem. É isso aí. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estudo. Muito bom, Jaime, adorei teu estudo. Vamos botar nossos coraçõezinhos para o palestrante, né? Carinhoso, agradecendo a Deus, a Carli por ajudar também. Rosângela, estamos indo certinho, Rosângela? Olha, você é o nosso freio, olha aí, hein? Todo mundo bem, graças a Deus.